Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Red Highlights de 2025. Meu nome é Carolina Freitas, sou Head de Marketing da Red Investments. No episódio de hoje, contamos com a participação do nosso CEO André Freitas, do Alexandre Machado, responsável pelo fundo HGBS, e do Mauro Darugi, responsável pelo fundo HFOF. Pessoal, passando por aqui hoje para participar do Highlights, para comentar um pouco como foram o resultado dos investimentos em 2024 e também qual a perspectiva para 2025. 2024 foi um ano bastante difícil, a gente pode dizer que foi como se tivesse 2 ou 3 mercados diferentes durante o ano, né? Após um começo muito bom, muito positivo, no primeiro trimestre, o IFIX liderava a tabela de rentabilidade das aplicações dos investimentos financeiros. As coisas foram mudando, foram se deteriorando, as expectativas realmente mudaram, né? Até abril, a gente tinha aí uma previsão de terminar o ano com uma Selic de 9, um dólar a 4,95, um PIB algo um pouco acima de 2%, e estávamos ali num movimento de redução de juros, portanto, e que favorecia a renda variável, tanto bolsa quanto o IFIX de uma maneira geral. A partir dali, nós tivemos uma reunião do FMI em Washington, onde o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou a tirada do guidance. Na reunião imediatamente posterior a essa declaração, ele baixou 0,25 e parou de baixar os juros. Como nós vamos evoluindo ao longo do ano, a gente percebe que a discussão que ganha volume e que faz mais barulho dentro das discussões do governo é a questão fiscal. Desde junho, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento anunciam para o mercado que estariam trabalhando num pacote fiscal que desse uma maior credibilidade ao cumprimento do arcabouço fiscal estabelecido pelo governo. E o mercado ficou naquele compasso de espera, assistindo os planejamentos em relação as medidas de contenção do gasto, que no final só foram anunciadas em novembro. E, como vocês todos sabem, foram muito tímidas, inclusive incluindo medidas que não têm nada a ver com a contenção de gastos, como, por exemplo, o fim do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ou seja, não que essa medida seja ruim ou não seja necessária, mas não deveria nunca ter sido anunciada da forma como foi anunciada, ou seja, ela esvaziou o detalhe e a atenção em relação às medidas fiscais e trouxe um desapontamento muito grande. Desde então, nós assistimos o mercado se deteriorando fortemente no mês de dezembro, né? Nós chegamos aí no dia 18, a Bovespa, 18 de dezembro, a Bovespa bateu próximo a 120 mil pontos e o IFIX no dia 19 veio para uma baixa que naquele momento representava 13%, mais de 13% de baixa. Então, houve uma deterioração total das expectativas após o anúncio do pacote. O mercado reverteu rapidamente e nos últimos pregões de dezembro praticamente zerou. O IFIX acabou dezembro ainda em queda de 0,69. No ano, ele entregou 5,89 negativo, portanto, um desempenho muito diferente de como ele começou. A Bovespa acabou caindo mais de 10,3% no ano de 24. O dólar se desvalorizou 27%, o real se desvalorizou 27,3% em relação ao dólar, uma das maiores desvalorizações do real dos últimos anos, apesar de o Banco Central ter vendido 21,5 bi de dólares, atendendo a demanda de mercado, e ter feito 11 bilhões de dólares de leilão de linha, onde ele tem um compromisso de recompra futuro. Então, apesar de todo esse volume que o Banco Central colocou no mercado, esse volume de dólares, o dólar acabou fechando o ano a 6,19, depois de bater mais de 6,30 ao longo do mês de dezembro. Então, realmente, terminamos o ano de uma maneira muito ruim para os investimentos, e isso se refletiu tanto na Bolsa quanto nos fundos imobiliários. E a perspectiva para 2025. O Banco Central, na sua última reunião, ele já anunciou que ele deu um novo guidance, voltou a dar guidance. E o guidance foi de 1% de aumento na reunião do fim de janeiro e mais 1% de aumento na reunião de março. Portanto, a gente espera que os juros vão para 14,25, já que na de dezembro ele já aumentou 1%. Os juros hoje em 12,25 já estão contratados um aumento para 14,25 ao final de março. A partir daí, o que nós vamos ter? Provavelmente, ou um pequeno residual de alta, mas ou uma paralisação
e essa paralisação deveria se dar por um período de pelo menos 3 a 6 meses, o que levaria, portanto, taxas de juros a permanecerem muito elevadas durante o ano inteiro. Com isso, a gente acredita que vai haver uma dificuldade grande realmente nos mercados de renda variável de concorrer com a renda fixa. Eu acho que a renda fixa acaba sendo o principal instrumento de investimento para 2025 e, no nosso caso, renda fixa nós estamos falando dos fundos de CRI. Então, a gente tem selecionado dentro do portfólio alguns fundos de CRI, principalmente high grade, para investir no nosso fundo de fundos. A gente também tem procurado ter um pouco mais no fundo de fundos e em outros fundos nossos, carteiras que tenham um componente de renda fixa pós-fixada e que tenham, portanto, um desempenho atrelado de preferência ao CDI, que vai se manifestar de forma bastante positiva se os juros forem realmente para esse nível de 14,25 ou 15, como é a expectativa nos primeiros 6 meses do ano, vamos dizer assim. Então, a gente acredita que no segundo semestre a gente começa, após uma estabilização da taxa de juros, mesmo que num nível alto, a ter o início de um posicionamento mais positivo para os fundos de tijolo, fundos imobiliários de tijolo, visto que aí a expectativa vai ser quando as taxas de juros vão começar a cair. A gente ressalta que a manutenção das taxas de juros em níveis tão altos por tanto tempo provavelmente pode trazer um componente de diminuição da atividade e não nos surpreenderia se já no último trimestre do ano nós estivéssemos aí flertando com uma recessão. Então, a gente acredita que a gente começa o ano um ritmo parecido com o final desse ano, ainda vamos ter crescimento de PIB por causa do carrego do PIB de 2024, que foi muito bom. O Brasil deve ter crescido mais do que 3,6% em 2024, ainda não temos os dados oficiais. Isso deve ajudar o primeiro trimestre de 2025, junto com uma safra agrícola que vai ser recorde. A partir daí, a cada trimestre, eu acho que a atividade vai diminuindo mais, sentindo o efeito dessas taxas de juros. E provavelmente chegamos no último tri do ano já com um PIB muito mais baixo, né? Mas a gente acha que nesse momento, em algum momento do terceiro trimestre do ano, ou do quarto trimestre do ano, o Banco Central já deve começar a sinalizar a baixa de juros, o que vai ser positivo para a indústria de fundos imobiliários. Então, com relação aos fundos de tijolos, tem várias oportunidades aí de fundos descontados. Nós pretendemos também procurar investir nesses fundos. Eu acho que aproveitar esse momento de transição de juros mais altos para uma estabilidade e depois juros mais baixos vai ser uma oportunidade bastante interessante para a montagem de portfólio. Gostaria de terminar por aqui ressaltando que, apesar do momento adverso, que sempre ocorre quando você entra num movimento de alta de juros para a indústria de fundos imobiliários, a gente já está nesse movimento e agora é mirar onde esse movimento para e reverte para poder, então, ter um desempenho melhor dos portfólios. E a gente acredita que isso deve acontecer em algum momento do segundo semestre. Então, muito obrigado a todos, um bom ano, muito sucesso nos seus investimentos. Olá, trouxemos no relatório de dezembro de 2024 do HGBS alguns dos principais indicadores do fundo. Novamente, tivemos uma redução de 0,2% na vacância do portfólio, que alcançou 4,7%. É o menor patamar desde 2020, quando se iniciou a pandemia. O resultado de vendas por metro quadrado, referente ao mês de novembro, também foi muito positivo. Observamos um crescimento de 12,5%, impulsionado aí pela boa performance da Black Friday. No ano até novembro, comparado com o mesmo período do ano anterior, o crescimento é de 7,3%. Já o resultado operacional, medido pelo NOI por metro quadrado, teve um crescimento de 0,8% e no acumulado 4,4%. O principal ofensor é o Shopping West Plaza, que passa por um processo de retrofit e reposicionamento. Uma obra importante está em curso, que é a revitalização e expansão da praça de alimentação, que será entregue agora em fevereiro. Ainda assim, o shopping provavelmente finaliza o ano de 2024 com um crescimento acima da inflação. Nós estamos otimistas com o resultado de dezembro, que ainda está por vir. O fundo anunciou neste mês a distribuição de R$ 1,60 por cota e também indicou o guidance no mesmo patamar, ao menos até junho de 2025. Em dezembro, finalizamos também a aquisição de 25% do Jaraguá Shopping, que é o shopping dominante ali da região de Araraquara e que nos deixou muito felizes aí com a perspectiva. Lembrando que esse shopping se assemelha muito ao Tivoli Shopping, que é um ativo
em que o Brasil Shopping tem controle e que cresce, o seu resultado cresce em 2 dígitos aí desde 2020. Esperamos repetir o mesmo sucesso alcançado naquele shopping, também no Jaraguá. O mês de dezembro registrou um retorno do IFIX de menos 0,67. Apesar de ter encerrado com um resultado ligeiramente negativo, foi um mês de grande volatilidade para o segmento. A primeira parte foi marcada por um intenso pessimismo que impactou negativamente os preços até atingir seu pior momento no dia 19 de dezembro, quando o IFIX acumulava uma queda de 8,25% em aproximadamente 2 semanas. Os níveis de preços ficaram tão descontados que atraíram uma força compradora, fazendo com que o índice tivesse uma alta de 8,26% de lá em diante, revertendo assim boa parte das perdas do mês. Essa gangorra de preços contribuiu para que a volatilidade dos fundos imobiliários em dezembro fosse de 21%, o segundo maior nível da história, perdendo apenas para o início do Covid em março de 2020. Como referência, nos 11 primeiros meses do ano, a volatilidade dos fundos imobiliários foi na média 4,5% anualizada. Assim, os fundos imobiliários terminaram o ano com uma queda acumulada de 5,87%. O HFOF, por sua vez, teve o retorno da sua cota em bolsa ajustada por rendimentos em menos 19,5%, mostrando novamente que o segmento FOF possui um alto beta, que intensifica os movimentos de mercado tanto na alta quanto na queda. A cota patrimonial, que mede a performance da carteira de investimentos do fundo, teve um retorno de menos 9,7%, sendo que o principal vilão foram os ativos corporativos, responsáveis pela maior parte das perdas. O deságio médio das posições desse segmento na carteira do HFOF é de 50% para os laudos de avaliação. No portfólio, as posições de tijolo estão com um desconto médio de 33% e 11% para os fundos de papéis. Assim, quando olhamos para o preço da cota negociada em bolsa, ela contempla um duplo desconto, trazendo não apenas o carrego com dividendos, mas também a possibilidade de um expressivo ganho de capital com a recomposição dos preços dos ativos. A carteira de investimentos encerrou o ano com 99% alocada em fundos imobiliários, sendo 75% tijolo e 25% em CRI. Ao longo do ano de 2024, tivemos um resultado de R$ 7,20 por cota e R$ 7,32 em dividendos distribuídos. 90% do resultado veio do FFO do fundo, ou seja, seu fluxo recorrente, e 10% com ganho de capital em operações encerradas ao longo do ano. Também encerramos o ano com 62 centavos em lucros acumulados e ainda não distribuídos. Para 2025, teremos como principal objetivo buscar subir o resultado recorrente do fundo por meio de melhorias operacionais nos ativos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nós da Red desejamos a todos um 2025 repleto de realizações e continuem nos acompanhando nas redes sociais. Obrigada!